Pare de chorar. O mundo não te deve nada. E quem entende isso muito bem é Matt Murdock. Tem gente que acorda achando que o universo deve um pedido de desculpas por tudo que deu errado. O despertador não tocou, o universo quer me sabotar. A mensagem ficou sem resposta? O destino tá brincando comigo? A reunião atrasou? É claro que o dia quer dar errado. Mas deixa eu te contar um segredo. Um que o próprio Demolidor aprendeu da forma mais dolorosa possível. O mundo não está nem aí pra você. E acredite, isso é libertador. Se existe um personagem que vive essa verdade na pele, é o Matt. Olha o começo da série. O bairro dele é destruído por corrupção. Traficantes dominam Hell's Kitchen e cada noite traz mais sangue do que o anterior. Ninguém aparece para salvar. Ninguém vem resolver. Ele sabe disso desde criança, desde o acidente que o deixou cego. A vida não pediu desculpas, ela só seguiu em frente. E adivinha? É exatamente aí que começa o estoicismo. Os estoicos entendiam algo que Matt incorpora a cada vigilância noturna. A vida é caótica, injusta e indiferente às suas expectativas. Não existe um manual, não existe um porquê. Só existe o que você faz com o que aconteceu. Quando Matt, exausto, volta para o apartamento depois de apanhar mais uma vez, como na cena do episódio 2, quando ele mal consegue ficar de pé antes de encontrar a Claire, aquilo não é só violência física, é um lembrete estoico. A vida vai te derrubar, às vezes de forma brutal, mas o que ele faz? Respira, aguenta, levanta e volta para a rua. Sêneca diria, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Em português claro, e Matt vive isso literalmente. O problema não é o mundo, é como você reage ao mundo. E você esperava o quê? Que a vida fosse um filme com um final garantido? A grande virada é parar de se colocar como vítima cósmica de um roteiro mal escrito. Nenhum estoico e muito menos Matt Murdock recebeu promessa de final feliz. A série deixa isso evidente naquele diálogo com o padre Lanton, quando Matt tenta entender por que o mal existe. O padre responde que o mal não faz sentido, ele simplesmente está lá. A pergunta não é por que isso acontece, mas sim o que você vai ser diante disso. Isso é estoicismo puro. Viver em paz não é criar um casulo onde nada te afeta. É ser como o Matt quando enfrenta o corredor no episódio 2, sangrando, cansado, respirando fundo e dizendo sem dizer, ok, vamos nessa. Perder o emprego, falhar, ser traído, cair feio, faz parte do pacote básico da existência humana. Com Matt, é ainda mais intenso. Perder o pai, perder a visão, perder relacionamentos, perder amigos para a corrupção. Mas presta atenção, ele não finge que não dói. Ele só não deixa isso decidir quem ele é. Aceitar que a vida é caótica não é ser conformado, é ser livre. Porque enquanto você estiver preso à ilusão de que o mundo precisa se alinhar às suas expectativas, você vai viver frustrado, ansioso, explodindo por dentro. Como Matt quando tenta controlar tudo sozinho e acaba destruindo seus próprios laços. Olha a temporada 2. Ele tenta controlar o Justiceiro, Elektra, o passado, o presente, a Guerra da Mão, e quanto mais ele tenta controlar o incontrolável, mais ele perde a si mesmo. É o segundo mandamento estoico. Aprenda a separar o que está sob seu controle do que não está. Parece simples, mas é exatamente aí onde o Matt mais tropeça. E onde a humanidade inteira tropeça junto. A gente tenta controlar o clima, opinião alheia, o algoritmo do Instagram, o trânsito, o destino. E depois não entende por que vive ansioso e exausto. Matt só encontra paz quando finalmente entende que ele não controla o mal do mundo, apenas o que ele escolhe fazer com isso. Ele não controla a violência, mas controla a sua resposta. Ele não controla a dor, mas controla o que ela constrói nele. Esse é o tipo de força que os estoicos admiram. E é exatamente essa força que você precisa começar a construir. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Ponto final. E Matt Murdock é quase um estudo de caso vivo dessa verdade. A série inteira mostra isso. Sempre que Matt tenta controlar o que não depende dele, ele se destrói. Sempre que foca no que pode fazer, ele cresce. É simples, mas é aí que ele mais erra e onde a maioria de nós também falha. Você controla seus pensamentos, seus atos, suas reações. O resto? Azar. Aceita e anda. Olha a temporada 1. Matt não controla o rei do crime. Não controla a polícia corrupta, não controla a violência que toma Hell's Kitchen, mas controla o que ele escolhe fazer com isso, ao ponto de sair todas as noites, quebrado, sangrando,
mas firme naquilo que depende dele, a própria postura. Mas aí aparece a galera do mas eu gosto de planejar. Beleza, planeje. Só não enfie o seu apego no plano como se fosse promessa divina. Matt tentou fazer isso inúmeras vezes, principalmente na temporada 2, quando tenta conciliar advocacia, vigilância. Sabe o que acontece? O plano nunca resiste ao contato com a realidade. E a vida não está preocupada com o seu cronograma, muito menos com o dele. O voo cancela, o caso judicial desmorona, o justiceiro foge, a Elektra faz o que quer, a vida acontece como quer, não como você gostaria. Um estoico verdadeiro e o Demolidor, quando está no seu melhor, é mestre da adaptação. Ele não surta quando o script muda, ele muda junto, porque reclamar do que não se pode mudar é como bater a cabeça na parede esperando que a parede sinta dor. Quem sai com um hematoma é você. Por isso, aqui vai o desafio estoico. Na próxima vez que algo der errado, e vai dar, faça a pergunta essencial. Isso depende de mim? É a pergunta que o Matt deveria ter feito muitas vezes, especialmente quando tenta salvar todos ao seu redor até destruir seus relacionamentos. Quando a resposta é sim, ele age. Quando é não, ele sofre porque tenta agir mesmo assim. Você não controla a fila do banco, mas controla sua paciência. Matt não controla o crime, mas controla o quanto está disposto a enfrentá-lo. Você não controla a provocação de ninguém, mas controla o que faz com ela. Matt não controla a opinião da cidade sobre o demônio de Hell's Kitchen, mas controla se continua fazendo o que considera certo. Você não controla tudo que disparam contra você, mas controla como decide reagir. Matt não controla o caos, ele aprende a navegar nele. A paz estoica não vem do mundo se ajustando ao seu ego, ela vem do momento em que você para de lutar contra a realidade e começa a usar o que ela te dá. Aceitação não é rendição, é estratégia. Saber onde você tem poder e onde não tem te transforma em alguém perigoso, no melhor sentido. Enquanto todo mundo tenta mudar o vento, você ajusta as velas. E Matt faz isso literalmente na luta do corredor da primeira temporada. Ele não controla quantos inimigos vêm, mas controla ritmo, respiração, postura, cada golpe. Resultado, ele vence o impossível, controlando apenas o que é seu. Agora vamos falar de drama. Tem gente que não vive, encena uma temporada infinita chamada O Mundo Conspira Contra Mim, com você no papel principal, e aqui entra o ponto mais importante da filosofia estoica e da jornada psicológica de Matt. Nem tudo é problema. Às vezes, você só está fazendo cena. O estoicismo odeia a vitimização exagerada, porque existe diferença entre um problema real, como perder alguém, enfrentar doença, lidar com o luto, e transformar um atraso no Wi-Fi numa crise existencial. Na série, Matt sofre de verdade. Ele apanha, perde amigos, quase morre, vive dividido entre fé e violência. Mas até ele exagera seu sofrimento às vezes, principalmente na temporada 3, quando se afunda em autodepreciação achando que Deus o abandonou. A dor era real, mas a interpretação era um drama fabricado pela mente. Epiteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas a interpretação que damos a eles. A realidade é, alguém não quis continuar com você. A interpretação é, sou um lixo, ninguém vai me amar, estou fadado à solidão eterna. Às vezes a pessoa só não estava interessada e só isso. É feio, é chato, mas não é o fim do mundo. É só uma terça-feira. E o estoicismo te ensina a cortar esse ruído emocional e ir direto ao ponto. Isso é um problema ou é só um desconforto? Sofrer é humano, mas fazer questão de sofrer é escolha. E isso não significa virar uma pedra fria, assim como Matt nunca virou. Significa sentir com responsabilidade. É não permitir que uma frustração vire um tsunami emocional que destrói o resto do seu dia. Exemplo: seu chefe te deu um feedback duro, interpretação dramática. Ele me odeia, vou ser demitido, sou um fracasso. Interpretação estoica: doeu. Ok, o que posso aprender com isso? Tem algo útil aqui? É a mentalidade que Matt adota quando, após apanhar ou fracassar, pergunta a si mesmo: o que eu faço com isso agora? A mente ama um dramalhão porque dá sentido ao caos. Mas o estoico e o demolidor, quando está centrado, olha para o caos e pergunta: isso importa daqui a 5 dias? 5 semanas? 5 anos? Se a resposta é não, por que diabos isso virou o enredo principal da sua vida? Conclusão: a vida já é dura por si só. Ela não precisa da sua colaboração ativa para piorar as coisas. Na dúvida, menos interpretação, mais ação. Menos novela, mais estoicismo. Matt Murdock é a prova viva disso. Toda vez que ele se afunda na própria cabeça, ele perde. Quando age com clareza, ele vence.
mesmo sangrando, mesmo quebrado. Paz de espírito não está à venda em lugar nenhum, e Matt aprende isso da forma mais dolorosa possível. Tem gente que acha que paz de espírito é um prêmio de luxo. Muita gente trata como se fosse um produto premium. Contas em dia, férias no litoral, playlist relax e pronto, iluminação instantânea. Só que não funciona assim. Se fosse assim, Matt já teria conquistado paz quando herdou o escritório, quando foi reconhecido como advogado, quando teve amigos fiéis como Foggy e Karen. Mas ele continua em guerra por dentro, porque a verdadeira paz não vem de coisas. Vem de um lugar bem mais chato e ainda mais desafiador: autorresponsabilidade e desconforto consciente. O estoicismo não te entrega magia, não te entrega atalhos, entrega um espelho. E é esse espelho que Matt evita olhar na maior parte da série. A verdade é que se você está esperando o mundo ficar perfeito para descansar por dentro, vai morrer cansado. O estoico entende que paz não é ausência de problemas, é ausência de perturbação interna diante deles. E isso é prática, muita prática. É uma musculação mental. Assim como Matt treina sozinho no apartamento, batendo no saco de areia até as mãos sangrarem, fortalecendo corpo e mente no silêncio, você também precisa treinar. Porque ninguém ganha abdômen lendo sobre academia, assim como ninguém ganha serenidade lendo frases motivacionais. A paz começa quando você para de reagir como um animal selvagem a cada estímulo externo. A série mostra isso na luta no saguão da prisão, temporada 3. Caos total, dezenas de inimigos, gritos, pancadas, e Matt mantém foco, respiração e precisão. O mundo está em guerra lá fora. Ele constrói paz aqui dentro. É quando alguém te dá uma patada e você não devolve. Quando o plano muda e você não surta. Quando a vida erra a mira e te acerta no peito e você responde com: ok, e agora? Paz de espírito não vem do externo, vem do interno, do que você treina, do que você tolera, do que você escolhe ignorar. E principalmente, vem de aceitar que o mundo não vai cooperar com a sua paz. Então pare de depender dele para isso. Você pode estar num apartamento silencioso, incenso rolando, playlist de sons da natureza, mas se sua mente for um caos, até o barulho do passarinho te irrita. Matt vive isso. Mesmo na igreja, tentando encontrar paz, ele continua atormentado, porque paz não é sobre o lugar, é sobre o estado interno. Por outro lado, você pode estar no trânsito, buzina no ouvido, e ainda assim manter foco, respiração e calma, se souber separar o que importa do que é ruído. Paz estoica é isso: calar o barulho interno, mesmo quando o externo está uma zona. Não é ignorar o mundo, é não ser escravizado por ele. E aqui vem o aviso mais honesto que você vai ouvir hoje, e que a série grita na sua cara. A paz que você busca não vai vir de fora, porque ela nunca esteve lá. Ela começa quando você para de buscar culpados, para de romantizar sofrimento e começa a viver como um adulto emocional, responsável e lúcido, livre. A raiva, por exemplo. Matt é um especialista nela. A raiva chega rápido, explode tudo e vai embora deixando você com os destroços. É o que acontece quando Matt descobre a verdade sobre o pai, ou quando enfrenta Fisk dominado pela fúria. Ele acha que está fazendo justiça, mas está só se intoxicando. O estoicismo olha para a raiva como veneno que você bebe esperando que o outro morra. Mas quem cai primeiro é você. Sêneca escreveu um tratado inteiro sobre a raiva, porque ele entendeu que Matt demora 3 temporadas para entender. A raiva promete força, mas entrega impulsividade. Promete justiça, mas entrega vingança emocional. Promete alívio, mas entrega arrependimento. E não, a ideia não é virar um robô frio. A ideia é saber o que você vai fazer com a sua raiva. Vai entregar o volante para te levar pelo caminho errado? Ou vai deixá-la amarrada no banco de trás, longe do controle? O estoico sente raiva? Claro que sente, mas não age no meio dela. Ele espera, respira, tensa, porque qualquer decisão tomada no meio do turbilhão emocional tem 99% de chance de dar errado. Matt, quando age com raiva, falha. Quando age com clareza, vence. Lembra da cena em que ele enfrenta Fisk no final da temporada 3? Ele tá tomado pela raiva, quer matá-lo, mas pausa, respira, racionaliza e escolhe não se tornar aquilo que mais odeia.
Isso é estoicismo puro. O grande segredo é esse. Você pode ser uma fornalha por dentro e uma geleira por fora. Isso não é falsidade, é inteligência emocional. Porque quem explode primeiro é quem perde. E ter razão não significa vencer, especialmente se você perde o controle no processo. A raiva, quando mal gerida, é um péssimo investimento. E ninguém entende isso melhor que Matt Murdock. O cara literalmente vive à beira da explosão. A série mostra isso desde o início. Cada noite em Helsinki é uma batalha entre justiça e vingança, entre compaixão e ódio. E toda vez que ele deixa o ego falar mais alto, ele paga caro. Lembra da cena na primeira temporada? Quando ele espanca o russo no depósito até quase perder o controle? Aquilo não é coragem. É ego, é dor acumulada procurando uma válvula de escape. E, como todo estoico diria, o ego é um péssimo conselheiro. Matt sempre achou que carregar o mundo nas costas era seu destino, mas essa é a ilusão que destrói qualquer um. A ilusão de que você precisa reagir a tudo, de que você tem que provar algo para o universo inteiro. É por isso que a sua raiva cobra juros. Ele perde noites, relacionamentos, amigos e quase perde a si mesmo. E aí chega a parte que ninguém quer ouvir. Sim, você vai morrer, eu vou morrer, Matt vai morrer, todo mundo vai. E a série esfrega isso na cara dele o tempo todo, principalmente quando ele encara a própria fragilidade. Na segunda temporada, quando ele quase morre tentando proteger a cidade sozinho, sangrando até desmaiar no chão do apartamento, é o memento mori dele acontecendo ao vivo, a lembrança mais brutal de que o corpo tem limites, de que o tempo é curto e de que viver como se fosse indestrutível é só outra forma de negar a realidade. Os estoicos chamam isso de memento mori. Lembre-se que você vai morrer, não para viver com medo, mas para viver com intenção. Marco Aurélio dizia, você pode deixar a vida agora, que isso guie o que você faz, pensa e diz. E Matt, mesmo sem citar filosofia, vive isso na prática. Quando ele quase perde a Karen, quando o Fogg se afasta, quando ele percebe que talvez nunca consiga conciliar fé, moralidade e violência. A morte ronda tudo. E, como os estoicos ensinariam, isso deveria servir como bússola, não como ameaça. Se hoje fosse seu último dia, você realmente ia gastar tempo com brigas idiotas, com orgulho ferido, com discussões vazias? Ou você escolheria agir com coragem, como Matt faz quando encara Wilson Fisk sozinho e sabendo que pode não voltar? Pare de ser um saco de carne reativo. Você já reparou que Matt, apesar de ser cego, enxerga mais que todo mundo quando tá calmo, mas perde completamente a clareza quando reage no impulso? A série deixa isso explícito em vários momentos, mas principalmente na terceira temporada, quando ele tá quebrado, emocionalmente destruído e qualquer provocação faz ele perder o controle. Ele vira uma marionete das próprias emoções, exatamente como os estoicos alertavam. Matt sente tudo. Raiva, dor, frustração, abandono. E tá tudo bem sentir. O erro é agir como se cada emoção fosse uma ordem. Os estoicos não mandam reprimir, mandam observar. E é isso que o Matt aprende do jeito mais difícil quando cai em si depois de quase matar alguém, quando percebe que sua dor não pode ser desculpa para se destruir. Sentir não significa obedecer. Essa é a diferença entre ser guiado pela própria moral e ser guiado pelas próprias feridas. A diferença entre um estoico e um histérico é simples. O estoico pensa antes de reagir. O histérico reage antes de pensar. E ninguém mostra melhor essa diferença do que Matt Murdock. Ele é o retrato vivo da tensão entre estímulo e resposta. Porque é nesse intervalo, esse silêncio de poucos segundos, que mora a liberdade. É ali que você decide se vai seguir o fluxo automático do seu ego ferido ou se vai escolher algo digno de alguém que não está mais preso à própria dor. Na série, isso fica explícito em vários momentos, como quando Fogg descobre a verdade sobre o Demolidor e explode, magoado, traído. Matt poderia ter reagido, se defendido, atacado, criado um barraco emocional, mas não, ele cala, respira e escuta, porque sabe que se reagisse no impulso, perderia o melhor amigo para sempre. Esse intervalo é o que torna Matt humano e o que o permite permanecer inteiro. Ser estoico não é ser passivo, e Matt prova isso toda vez que escolhe suas batalhas. Lembra quando ele decide nem mesmo matar o Wilson Fisk, mesmo tendo motivo
motivos e oportunidade não é fraqueza, é clareza, é domínio sobre si quando o mundo inteiro tenta puxá-lo para o caos. A pessoa reativa quer vencer a discussão, a pessoa estoica quer vencer a si mesma. O mundo recompensa quem surta, mas a força real está em quem escolhe a calma. Ser reativo é fácil, difícil é fazer o que Matt faz naquele corredor da primeira temporada: apanhar, cansar, sangrar, quase desmaiar e ainda assim continuar, sem permitir que a raiva segue mais do que a cidade já o cegou. Isso é ataraxia, como os estoicos chamavam. Uma mente firme que não se dobra ao caos interno. Não é o mar que fica calmo, é você que aprende a navegar. Então, da próxima vez que o sangue ferver, lembra disso, você não é obrigado a reagir, você pode escolher responder. É isso que separa adultos emocionais do pirralho interno que mora em cada um de nós. Agora vinha a armadilha mais destrutiva da nossa geração: a obrigação de ser feliz. A felicidade virou um produto, uma meta, um gráfico de desempenho pessoal. E quando você falha em ser feliz o tempo todo, ainda dizem que a culpa é sua. Mas os estoicos, eles não ligavam para isso. E Matt Murdock também não. Matt nunca buscou felicidade, ele busca integridade. E isso é muito mais difícil. Na terceira temporada, quando ele perde a fé, o propósito e quase perde a si mesmo, ele não tenta ser feliz, ele tenta ser inteiro, ele tenta ser alguém coerente, mesmo quebrado. Ele tenta agir de acordo com valores, não com emoções passageiras. E é aí que o estoicismo encontra Matt, na dureza, no caos, no cansaço, no conflito interno. Felicidade não é objetivo, felicidade é consequência. A vida estoica não é colorida, é real. Às vezes dói, às vezes não faz sentido. E mesmo assim você segue, como Matt faz noite após noite, mancando, sangrando, mas sem perder o norte moral. Você não é obrigado a estar radiante, pode estar cansado, triste, frustrado e ainda assim estar vivendo bem, porque viver bem não é viver sorrindo, é viver com caráter, é fazer o que tem que ser feito, mesmo quando ninguém tá vendo, é agir de forma digna, mesmo quando ninguém tá aplaudindo. Isso é Matt, isso é estoicismo. E quando você troca a busca histérica pela felicidade, pela construção da sua própria integridade, a felicidade aparece sozinha, quietinha, do jeito que realmente importa. E se você chegou até aqui, bom, aí você já sabe, me ajuda a continuar esse trabalho. Deixa o like, se inscreve, porque esse roteiro ficou gigante. E se deu trabalho para você ouvir, imagina para fazer.